Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos da Paradesporto TV. Estamos retornando com o nosso programa 15 minutos, com entrevistas a grandes personalidades do nosso movimento das pessoas com deficiência. Hoje eu tenho a satisfação de receber aqui para uma entrevista o meu amigo Celso Zoppi, de São Paulo. Celso Zoppi, que tem uma interessante trajetória aí na política, com alguns mandatos eletivos na cidade de Americana. Enfim, vamos ter bastante coisa para falar aqui, bastante histórias para contar aqui com o Celso Zoppi. Boa noite, Celso, bem-vindo à Paradesporto TV, o programa 15 minutos. Em participar do seu programa, agradeço o convite e esperamos contribuir um pouco com o debate pela nossa causa aí, do segmento das pessoas com deficiência também. Ô Celso, vamos começar então já falando aí dessa tua participação na vida política aí, né? São 5 mandatos de vereador na cidade de Americana, é isso? Isso. Meu primeiro mandato iniciou-se dia 1º de janeiro de 1993. Eu tinha 7 anos de filiado ao PT e estou até hoje no Partido dos Trabalhadores. Então, meu primeiro mandato se encerrou em final de 96. Não fui reeleito porque eu tentei a prefeitura e retornei à Câmara de Vereadores na eleição seguinte, que foi na eleição de 2000. Então, de 2001, né, janeiro de 2001, até 31 de dezembro de 2016, foram meus 4 mandatos. Ô Celso, como é que foi essa questão aí de... A gente sabe, né, que os anos 80 foram uma década de muita luta, né, de acirramento de lutas, né, que enquanto a economia do país entrava numa fase de decadência, de recessão, de muita inflação, a gente tinha vários movimentos na rua, né, e o movimento das pessoas com deficiência não é diferente, né. Exatamente a origem, né, aí do nosso movimento é esses anos 80, aí, o ano de 81, o nosso ano internacional, né, da pessoa com deficiência. E pelo que tu contaste aí, tu entra na vida política ali por volta de 85, 86, né? Como é que foi essa tua entrada na política aí? Como é que foi digamos assim, o teu recebimento, né, no Partido dos Trabalhadores? Tu, como pessoa com deficiência, eu imagino que foste uma das primeiras pessoas com deficiência a se filiar em partido e entrar realmente na vida política, né? Conta um pouco para nós sobre isso. Eu, em 81, eu comecei a participar da FCD, Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência, e naquele ano, Portinho, teve uma grande mobilização dos movimentos sociais. E a pessoa com deficiência, né, não foi diferente. Muitos núcleos surgindo pelo Brasil afora, muitas entidades surgindo naquele ano. E nós tivemos uma politização, muita formação política a partir da FCD, a partir do movimento das pessoas com deficiência. E, naquele momento, quando eu me filiei em 85 ao PT, não foi com o intuito de ter um cargo eletivo, mas porque eu gostava da militância política e achava que os movimentos sociais, e o nosso segmento não é diferente, tinha que crescer e avançar ligado à questão política, né? E quando foi, então, em 92, eu fui chamado a participar da eleição e saí candidato, e já na minha primeira campanha eu fui eleito. Então, realmente, muitas pessoas com deficiência, a partir de 82,
começaram a se filiar a vários partidos políticos. O PT, muitos companheiros com deficiência se filiaram naquele ano, e houve todo um crescimento, um engajamento, e muito interessante, porque os movimentos sociais ganharam força, particularmente no PT, né? Como movimento, como partido de esquerda, partido de resistência, vinha já na resistência a questão da ditadura, né, que estava terminando, a questão da ditadura militar, e tudo isso contribuiu para um crescimento político meu, né? Político no sentido, volto a dizer, não de buscar um cargo eletivo, mas de contribuir com, com as pautas do partido na questão dos movimentos sociais. Então, foi dessa maneira que eu me engajei e passei a ter uma atuação, uma participação muito boa. O próprio PT abriu realmente as portas, tanto fui de diretório municipal, depois tive participação em convenções estadual e nacional. Então, isso me abriu a seu horizonte muito grande. E tenho certeza que pude também dar uma contribuição naquele momento, tanto que depois eu participei do primeiro encontro nacional, quando houve a formação do setorial dos petistas com deficiência, em 1989. Interessante tu tocar aí na questão da setorial. Eu ia te perguntar exatamente isso, né? Eu enxergando de fora, assim, né? Eu não sou filiado ao PT, sou cara de esquerda, tudo, né? Mas eu vejo, assim, que a gente tem muita dificuldade no movimento, né? Das pessoas com deficiência nessa questão da setorial, né? De fazer ela evoluir e, inclusive, ser mais respeitada dentro do partido, né? Aqui no Rio Grande do Sul eu acompanhei, aí tem vários amigos que fazem parte da setorial, o falecido Humberto Lipo, né, era da setorial na época. Saudoso Humberto. Hoje temos aí o Reinaldo Charão, aqui no Rio Grande do Sul, o Santos Fagundes, o Altemir, muita gente boa aí, né? E eu acompanhei alguns episódios de governos, quando o PT assumiu o governo do Estado, mais recentemente até foi no governo do Tarso, que teve uma briga muito intensa para a questão da FADERS aqui, que é a fundação que gestiona, né, as políticas públicas para a pessoa com deficiência, e a setorial saiu bem enfraquecida do episódio, acabou-se por engendrações políticas colocando um quadro que não era uma pessoa com deficiência na fundação, né? E como é que tu enxerga isso? Nós, como movimento das pessoas com deficiência, a gente tem muita dificuldade, inclusive no campo da esquerda, né? Inclusive na nossa luta interna, né? Tu enxerga assim também, Celso? Olha, eu acho que na questão de governo, pegando os governos populares, né, pegando nível federal, porque se eu for contar por São Paulo, é praticamente nulo o espaço que o setorial nosso, o próprio segmento, teve ou tem, por causa que é uma administração tucana, né? Mas, de nível nacional, eu acho que é um sobe e desce. Quando, no primeiro governo Lula, a gente apostava que teria um espaço muito grande. Só que teve uma questão, eu acho que os movimentos sociais também tiveram uma parte de culpa, porque os movimentos sociais
acharam que agora, como tinha sido eleito um presidente de esquerda, trabalhador, então estava, assim, como diz no popular, o burro na sombra, né? E eu acho que enfraqueceu a luta de participação, de reivindicação. De participação, porque o próprio governo não abriu tanto espaço. Eu acho que nós tivemos muitas conquistas na questão de políticas públicas, mas espaço mesmo para os movimentos sociais, e particularmente do segmento das pessoas com deficiência, foi minguando. Tanto que no primeiro mandato do Lula, o próprio saudoso Chuchu, que era coordenador nacional de setorial, ele participou, nós participamos da posse do Lula em Brasília, e o Chuchu também foi recebido pelo Lula lá no alto da rampa. Mas não basta, né? Eu acho que o fato do espaço, a gente não conquistou o espaço necessário. Aí, quando foi toda a crise lá do Mensalão em 2005, para o segundo turno, o Lula perigava não ser reeleito, aí os movimentos sociais se engajaram na campanha. E aí parece que houve um fortalecimento maior. Tanto que depois, para o segundo mandato do Lula, foi conquistado um espaço um pouco maior, né? E tanto que com a Dilma também, que teve lá o programa Viver Sem Limite. Então, por isso que eu falei que é um sobe e desce. Eu acho que os governos populares de esquerda, eles, ao mesmo tempo que abrem espaço, mas ele, por outro lado, ele sufoca, ou ele não avança tanto quanto deveria avançar e quanto o movimento gostaria de avançar. Tanto que na questão do CONAD, na época do primeiro governo Lula, no próprio, na secretaria, que fazia parte da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, a gente tinha um espaço bom com o Paulo Vanucci, mas tinha um reconhecimento da parte dele e tal. Mas a pessoa que estava na CORD, na época, que vinha da época do Fernando Henrique Cardoso, ela não foi substituída. O governo Lula não atendeu uma reivindicação do setorial nacional. Entendeu? Então, tinha essas contradições. Avançou. Se a gente comparar com o governo FHC, mas não avançou como o governo de esquerda poderia ter soltado mais a corda para a gente poder dar passos mais largos. Talvez, eu acho que agora também. E agora, para 2022, não vou avançar, só concluir essa outra fala, que para 2022, os partidos de esquerda têm que estar unidos para a gente estancar os retrocessos, mas os partidos de esquerda precisam reconhecer a importância dos movimentos sociais e a importância do setorial nacional dos petistas com deficiência, ou não só dos petistas, né? Mas do segmento das pessoas com deficiência.
Não, o que eu ia dizer, Celso, ali, que eu estava quase te interrompendo, é que talvez haja uma acomodação até dos próprios movimentos, né? Quando tu tem um governo Sim, popular, não é só o governo lá que freia a atuação do movimento. Os próprios movimentos, eu acho que entram numa certa zona de conforto, né? E sim, até fica aquela questão, não vamos criticar porque é um governo popular e, né, vamos tentar resolver, e acaba perdendo, às vezes, aquela autonomia e independência dos movimentos, né, que é uma questão que a gente está vendo, eu pelo menos estou vendo com muita força aí com esse governo de extrema direita que está aí, desse genocida, né, que eu não gosto nem de dizer o nome. é, Eu tenho notado aí que os movimentos sociais estão muito fortes, né, unidos, muito aguerridos, né, muito ativos, e inclusive vamos trazer a brasa para o nosso assado, né? Nós somos companheiros aí do Movimento Nacional das Pessoas com Deficiência, né? Do Fórum Social Mundial 2001. sim. Então, vamos falar um pouco sobre esse fórum, sobre esse nosso movimento aí, né? Que tá ativo aí, tá realizando algumas atividades, né? Como é que tu vê o papel desse movimento aí dentro desse nosso contexto político atual, né? Nesse movimento que surgiu lá no Fórum Social Mundial de 2001, né? Aqui em Porto Isso. Alegre até, né? Com uma iniciativa ali do governo Olívio Dutra na época, né? E vem se mantendo ativo, né? Nesse ano nós retomamos esse fórum, esse movimento com muita força, né? Como é que tu está vendo aí o papel desse movimento nesse contexto político atual? Primeiro, eu vejo com bons olhos, porque é um movimento que reúne pessoas com deficiência filiado a vários partidos, outros não filiado, né? Mas tendo por objetivo esse avanço social da política pública do nosso segmento. Então, isso é o primeiro aspecto positivo. Segundo lugar, eu acho que, como forma agregadora, eu acho que o movimento ele pode dar uma contribuição muito grande para um governo de esquerda. E antes mesmo de um governo de esquerda, para uma campanha de esquerda. Né? Porque a gente sabe, a verdade é uma só. Partido de direita nunca deu espaço para o trabalhador, nunca deu espaço para a população de modo geral, nunca deu espaço para os movimentos sociais. Então, por isso que eu acho que é importante o movimento nacional lá do Fórum Social 2001, que ele avance a fim de contribuir com a pauta da campanha eleitoral. E para poder contribuir com a pauta de campanha de plano de governo, é necessário que a gente esteja nesse ano anterior ao ano eleitoral, que a gente esteja fortalecido e bem sintonizado, para a gente ter uma linguagem única, para a gente, quando for tratar com planos de governo, que a gente possa não estar medindo força entre nós. Porque deficiente físico puxa para um lado, deficiente visual para outro, deficiente auditivo para outro, né? Deficiente intelectual para outro. Não, eu acho que a gente tem que aparar as nossas arestas, tá? e, e ter um objetivo comum, que é de construir um movimento forte, solidário e que lute realmente pela causa da pessoa com deficiência. E aí sim nós temos força junto para elaborar plano de governo dos candidatos de esquerda.
Ô, Celso, deixa eu te perguntar sobre esse momento obscuro aí que a gente está vivendo no país, né, e que está refletindo, assim, muito fortemente, né, nas nossas pautas, né, a gente está aí vivendo sob um governo que nos ataca tanto indiretamente como diretamente, né, porque sempre é bom a gente lembrar que a PEC de corte dos gastos, um dos segmentos que mais é afetado pela PEC do corte dos gastos é o segmento das pessoas com deficiência, né? Porque ele retira dinheiro das áreas de educação, da saúde, né? Que são áreas fundamentais para o nosso público, né? E diretamente nós somos atingidos parece assim que numa agenda orquestrada por esse governo, que cada dia eles estão atacando numa frente, né? BPC, é acessibilidade em espaços de cultura e de esporte, que a gente tem lei que regulamenta a necessidade da acessibilidade, eles adiam a vigência da lei. É a educação inclusiva, que é atacada por decreto inconstitucional do governo, É a enfim. questão do mercado de trabalho. Mercado de trabalho, que temos aí um PL 6159 na Câmara, que praticamente acaba com o nosso sistema de cotas, né, e outros ataques menores que eles vêm fazendo aí, a própria questão da terceirização, que atinge em cheio, né, a questão das cotas. E agora, mais recentemente, aí nós tivemos praticamente uma implosão do CONAD, né? O governo federal fazendo uma manobra bem concatenada que culminou agora com a suspensão das atividades do CONAD. O CONAD, no momento essencial da sua existência, da sua resistência, né? Que o CONAD era um fórum de resistência do nosso movimento a todas essas calamidades, né? E o CONAD teve simplesmente os mandatos dos conselheiros suspensos, né? E até que se realize uma nova eleição, que sabe-se lá quando será feita, né? Então, como é que tu está enxergando aí esses ataques sórdidos, digamos assim, né, do governo federal? E, enfim, como reagir a isso, né? Eu acho que vou pontuar de duas maneiras. Primeiro, a questão das perdas, né, dos direitos, das conquistas, e que, infelizmente, não está restrito ao nosso segmento da pessoa com deficiência. Né? São muitas perdas que envolvem o trabalhador, envolve a mulher, a pessoa com deficiência, envolve a LGBT, envolve a criança e adolescente, enfim. Ao espremer a questão das verbas da área de educação, saúde, e eu colocaria também da assistência social, isso pega realmente os mais vulneráveis, que são esses todos que eu mencionei. E eu acho que a própria população ela está enfraquecida e desorganizada porque ela está tendo que lutar para sobreviver. Ela tem que lutar contra a volta à miséria. Então, eu acho que a questão da luta de categorias, ela está relegada no segundo plano, infelizmente. Né? Mesmo se você vê a questão dos sindicatos, quando se trata da questão dos trabalhadores, os sindicatos, pela própria mudança em legislação e que houve um enfraquecimento, também levou a não vou dizer um desânimo da luta, mas a própria como que, assim, segmentação, né, das lutas. Isso, infelizmente, envolve todos os movimentos sociais, sindicais. E aí eu entro na questão do CONAD, que você falou.
Quando foi em 2019, você se lembra, que o governo baixou um decreto que praticamente ele paralisou todos os conselhos, todos. Né? E aí ele foi enfraquecendo área por área. Tá? Era a questão da exploração do trabalho infantil, era a questão da questão indígena, era a questão do negro, era a questão da pessoa com deficiência e por aí afora. E agora, com a questão do CONAB, enfraqueceu mais ainda a nossa luta. E vou destacar mais uma coisa. O que ele praticamente extinguiu? A possibilidade de realização das conferências nacionais, que foi um instrumento muito importante que veio dos governos populares, Lula e Dilma. Quantas conferências, pessoa com deficiência, mulher, agrário, quantas conferências começava nos municípios ou nas regionais, ia para os estados e depois nacional. E isso, nenhuma nesse governo, já do governo Temer, né? E governo golpista, e que levou à eleição desse genocida, que é antidemocrático. Então, para ele, não interessa organizar conferências, porque aí dar margem para a participação popular. Então, infelizmente, nós segmento das pessoas com deficiência e de outros movimentos sociais só vão conseguir estancar as perdas nesse momento a partir do momento que eu costumo dizer que é o Bolsonaro, né? Ele sofreu impeachment, ou o STF caçar a chapa. Mais do que motivo teve para já ter caçado essa chapa Bolsonaro e Mourão. Então, só dessa maneira é que vai poder estancar as perdas, e só com o próximo governo, que eu espero que seja de esquerda, espero que Lula seja eleito, porque é quem tem força para, com o respaldo da população, resgatar a autoestima da população, resgatar os direitos perdidos, e nós sabemos que não vai ser apenas em 4 anos que o governo vai conseguir resgatar todo o estrago que o Temer e o Bolsonaro fizeram para o Brasil. Celso, já estamos aqui nos aproximando de 30 minutos, né? O nosso programa é 15 minutos. Mas quando passa, hein? Quando a gente idealizou o programa, né, a gente imaginou, não, uma entrevista rápida de 15 minutos, mas realmente os convidados sempre são ótimos, né, e o papo flui assim. Tu vê que 30 minutos a gente mal começou a conversar, né, Celso? Temos muita coisa ainda para conversar, mas vamos pelo limite de horário do programa, né? Eu vou encaminhando o final. Finalmente. Mas eu deixo para ti um espaço agora final aí para te responder alguma pergunta que eu não te fiz, ou para fazer umas considerações finais aí que tu desejar. E desde logo já agradeço a tua presença aqui, foi uma grande satisfação. Satisfação foi minha, eu que agradeço o convite. E eu, para finalizar, queria dizer o seguinte: é importante que a população tenha consciência da participação popular. Só a participação dos segmentos de uma maneira organizada, unida, que vamos conseguir reconstruir o Brasil.
Então, é fundamental que a gente não perca o ânimo, é importante resistência na luta, só com resistência e participação é que a gente vai poder contribuir com o crescimento e com a reconquista dos direitos para a grande maioria da população e para a classe trabalhadora. Obrigado e um abraço a todos. Nós é que agradecemos, Celso, foi uma grande satisfação ter a tua presença aqui. Para quem chegou até aqui, eu vou fazer aquele pedido, pedir para quem assistiu a entrevista até aqui, que eu tenho certeza que muita gente vai assistir, porque foi uma entrevista maravilhosa, um belo bate-papo. Vamos pedir para o pessoal que não está inscrito ainda no canal, que se inscreva aqui, youtube.com/paradesporto.tv. Quem não deixou a curtida no vídeo, curta. Ativem o sininho ali para futuras notificações. E estaremos de volta aqui com mais 15 minutos. Acompanhe a programação do canal aí, que a gente está com uma grande programação na Paradesporto TV. São vários assuntos, várias temáticas, né, envolvendo a nossa questão das pessoas com deficiência, o paradesporto, a participação política, a questão da vacinação no Covid, que está aí em voga, né? São muitos temas que a gente vem abordando aí na programação. Então, peço que estejam inscritos, que ativem as notificações e que estejam sempre conosco aí, acompanhando a programação e fortalecendo a nossa luta. Valeu, Celso, um abraço. Valeu, um abraço e vacina já para todos. Isso aí.